Kézia, gente, é uma mãe de bebê. Se eu falar alguma informação, você me corrige. Viu? Mas de um bebezinho de 3 meses, não é verdade, Kézia? É, 3 meses. Ela amamenta. Isso. Eu vou falar um pouco para vocês assim, porque assim, durante essa semana de emagrecimento, né, durante esse evento, a gente vai ter a oportunidade de conversar com várias outras mães. E cada mãe com a sua história de vida, né? Cada mãe com sua transformação, com sua perda de peso. E a nossa história, às vezes, ela não vai ser 100% igual. E por que eu trouxe mães completamente diferentes? Justamente para mostrar que, independente da condição financeira, independente de quantos quilos vocês querem perder, independente se tem rede de apoio ou não, independente do seu momento atual, você consegue emagrecer. Então, a gente teve a oportunidade de conversar com a mãe, né? A mãe, ela queria eliminar 30 quilos, já tinha eliminado 20 e poucos quilos, ela não estava amamentando. Hoje a gente já está tendo a oportunidade de conversar com a Kézia, que tem história já diferente, que é uma mãe que amamenta, né, Kézia? Uma mamãe que não queria perder tanto peso assim, Sim. mas incomodou, esse peso incomodou, achou que Sim, ia emagrecer sim. amamentando, mas não conseguiu, na verdade. Então, Kézia tá com um bebezinho de 3 meses. Isso, Carol. 3 meses. 3 meses. Amamentando exclusivo. 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 Só amamentação. Só Só amamentação. Então, amamentação. assim, só amamentando. É. E quando a Kézia começou a fazer toda essa mudança de alimentação, de tudo, ela achou que não precisava, né, Kézia? Não, achei que não tinha como ser agora. Eu achei que não tinha como diminuir a quantidade de comida, né? Não tem como fazer uma dieta e manter a produção de leite, porque para mim o leite é o mais importante. Uhum. Mais do que, agora, mais do que o meu próprio corpo. Sim, com Mas, certeza. não queria de forma nenhuma que prejudicasse a amamentação. Só que aí, acompanhando tuas lives e já te conhecendo, porque eu já te conheço, já fui tua paciente, e assim, eu falei, não, se Carol tá falando, então é possível. E outra, querendo ou não, nossas histórias meio que se parecem, né? Eu fazia atividade física durante a gestação. Fazia antes mesmo de engravidar. Sempre fiz atividade física. Eu estava com o corpo bom. Não engordei muito na gestação. Engordei dentro do parâmetro. E, assim, quando as pessoas comentavam comigo, não, Kézia, tu não engordou nada. Quando tu parir aí, tu vai voltar teu corpo de antes, rapidinho. E amamentando, oxi, a amamentação perde peso, eu acreditei nisso. Só que o que aconteceu? Assim que eu tive, eu perdi peso. E passou um mês, mais ou menos, eu comecei a engordar. Eu comecei a ficar inchada, eu comecei a ficar. Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa. E foi aí que eu fiquei maratonando, né? Eu fui olhando tuas lives, fui acompanhando, vendo o pessoal tirando dúvida. Eu falei, rapaz, eu vou olhar como é esse negócio. Porque se é Carol é uma pessoa muito estudiosa, ela se dedica muito ao que faz. Então, se ela tá falando, eu vou realmente me entregar a isso aí. E só tenho a agradecer, porque realmente o curso ele ensina a gente a comer, né? Não é só para esse período, é para a vida. Ele ensina algumas coisas de como se alimentar, coisas que a gente já deveria saber, mas infelizmente a gente não sabe. E é isso. Agora eu tô aí, né, nesse caminho perdendo peso. E, gente, assim, eu vejo, né, porque essa história de Kézia aconteceu comigo, porque ela falou que as histórias elas são muito parecidas. Porque mesmo sendo nutricionista, eu nunca tive problema com peso, mas depois que a minha filha nasceu, eu tive problema com peso. E eu achei que eu iria conseguir emagrecer após o parto. Só que o que aconteceu foi que esse peso, cada dia que passa, estava aumentando mais e mais e mais. Só que eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? Procurei, né, formas de realmente conseguir aquilo e eu não encontrei. Então, é tudo, como eu sempre digo, é tudo muito novo. Então, quando eu tive minha filha, eu realmente me debrucei a estudar absolutamente tudo que poderia acontecer no corpo daquela mulher para entender as transformações. Sim. E a gente, né, mãe, a gente vive com muitos mitos e com muita sobrecarga, inclusive emocional.
né? Então, assim, muito emocional. Então, às vezes o alimento é o nosso conforto, né? Às vezes não, muitas das vezes o alimento é o nosso conforto. A gente vive numa sociedade que as pessoas falam que a gente não pode fazer nada pela gente, que a gente não pode se cuidar. Muito Sim, pelo contrário, era um momento que a gente deveria ser cuidada por todos, mas a gente acaba, não, você é a mãe que aguenta, você é a mãe que suporta, você é a mãe que tá ali, sim. fica ali porque você é a mãe. Aí a gente veste uma capa de super heroína e aguenta. E você é taxada até de egoísta, né? As pessoas falam assim, não, eu ouvi isso. Kézia, essa não é a hora. Porque você agora é mãe, depois tu corre atrás, depois você faz. Sabe? Só que a cada semana que eu me pesava, tava com mais peso, tava com mais peso. Eu falei, não, não pode. Não tem lógica. Porque assim, e à medida que você não cuida da alimentação, agora já falando com um pouco mais de conhecimento, quando você não cuida da alimentação, seu nível de ansiedade ele vai piorando. Sim. Ele vai piorando e aí você vai se afundando mais ainda. Eu falei, não, eu preciso assumir um compromisso comigo mesmo de sair disso aqui. E eu vi no curso essa possibilidade, sabe? Falei, ali eu vou estar com outras mães, vou estar acompanhando, vai ter as aulas, né, para assistir. E vou assumir esse compromisso, porque eu sou muito de assumir compromisso. Eu falei, vou fazer de tudo para funcionar. E assim, isso que você falou é muito verdade, muito forte, porque assim, a gente escuta realmente das pessoas falando que não é o momento, É. porque as pessoas associam o emagrecimento à futilidade e à estética. É o que eu digo, o emagrecimento, gente, nada mais é do que um corpo desinflamado, desintoxicado, nutrido, com vitaminas, que funciona. Então, Kézia mesmo, ela sabe, ela tinha um problema com a tireoide dela, que ela tinha dificuldade na perda de peso pela questão da tireoide. Sim, Então, por mais que ela vivesse fazendo dieta, 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 pesando alimento, só pegando papel, ela não iria ter sucesso no emagrecimento dela. Ela tinha um problema com ferro também, que a sim. gente sabe a luta que foi para subir. As pessoas, quando eu posto assim, falam assim, gente, toma ferro. Acha que é só ir na farmácia e tomar um ferro. Não é. É Não, um acompanhamento, é uma dose. São os nutrientes que eu coloco para poder complementar aquele ferro, para fazer com que aquela ferritina suba. Então, você pega uma mulher no pós-parto com todas essas carências nutricionais, que não tem uma assistência, que não tem como é que eu posso dizer, um direcionamento, e o emagrecimento, como eu disse, ele vai ser consequência dessa mulher que vai ter muito mais energia e disposição para cuidar dela e da criança, sim, sim, né? E da sim, criança. sim. E assim, E não é tem passando a fome. questão, e tem a questão também de que quando a gente não está bem, nosso filho também não fica bem. Quando a gente está estressada, nosso filho também fica estressado. É uma coisa assim que eu já percebi. No momento que eu estou estressada, meu filho também fica. E eu não consigo acalmar ele, sabe? E então, é mais um porquê cuidar da alimentação nesse momento. E outra coisa, você falou do pesar, foi uma das coisas que eu falei, não tem como eu fazer nada agora. Como é que eu vou parar e pesar um alimento, gente? Não tem, eu vou me estressar mais ainda, não tem como. E aí eu fui olhando as lives que eu fui ver que não tinha nada disso de pesar alimento. Eu falei, olha, eu acho que agora ficou mais fácil. E aí, realmente, não tem nada de pesar alimento. É se observar mesmo. Você ensina a gente a se observar e se alimentar direito. E sabendo fazer as melhores escolhas, as melhores combinações. E como eu falei, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe. E tem a questão também dos alimentos específicos, né? Que vai ajudar nesse momento. Eu só tenho a elogiar. Não, eu também. Gente, ela perdeu. Eu esqueci de trazer a fita. Ainda falei assim: eu vou trazer a fita para poder mostrar, só que eu esqueci. Foram 18 centímetros de abdômen, de barriga. Eu vou mostrar a foto depois para vocês. É isso aqui, ó. De Tava barriga. enorme. Tava enorme, de barriga. Quando ela fez, ela mandou mensagem para mim depois e falou assim: o que que é isso? O que foi isso? O que foi que mudou? Não foi ela assim. Ela me Foi, perguntou, ela me questionou: o que foi que mudou tanto assim? Porque era basicamente o que eu já comia. O que foi que você fez? foi. Por feito desses 18 centímetros de abdômen, meu corpo desinflamou, eu tô me sentindo capaz. Voltou pra academia, que não tava indo, na Sim, verdade. verdade. Porque, gente, é o corpo desinflamado. É um corpo que funciona. Então, assim, quando a gente diz não precisa pesar a comida, não precisa passar fome, Sim, não precisa, porque a gente acha que precisa comer pouco, mas não é.
E muitas das vezes a gente se sente também, às vezes, incapaz de fazer algo pela gente naquele momento, porque o nosso emocional também não deixa. Então, assim, a partir do momento que eu tenho um emocional que está me sabotando, eu começo a usar, eu gosto de falar desse termo, mas eu falo com muito cuidado e eu digo que eu falo com todo o amor do mundo, porque eu também sou mãe e passei por isso. Mas o nosso próprio cérebro usa a maternidade, muitas das vezes, é o que eu falei, eu tô falando isso com muito amor e com muito cuidado. Mas é do ser humano. A gente usa isso como desculpa, muitas das vezes, para poder dizer que a gente não está sendo capaz naquele momento de fazer algo pela gente. Mas na maioria das vezes, a gente é super capaz. Lembra que eu sempre digo para Sim, vocês, falo todos os dias, você é forte, capaz e você pode. Você é verdade. super capaz. O que você às vezes não tem é força de se levantar sozinha, de tirar o pijama, de se enxergar, de entender que esse corpo foi transformado e que ele precisa reagir, que ele precisa mudar. É como eu disse ontem na live, ninguém aqui é Virgínia, ninguém aqui passou por um processo de cirurgia absurdo, ninguém aqui tá. Não é isso. É cada um com seu potencial de vida, com a sua escolha de vida e tentando melhorar a cada dia. Como você Sim, falou, gente, é um sinal do corpo. Eu lembro que você falou comigo assim também, Carol. Quando eu engravidei, eu tinha um cunhado, um amigo, uma pessoa próxima, que engravidou junto comigo e ela estava magérrima. Isso vai acontecer, gente. Tem pessoas que não vão precisar de assistência, que não vão precisar de cuidado, que não vai precisar desse bate-papo que a gente está tendo aqui, e tá tudo bem. sim, Mas o que que vai mostrar? É o seu corpo. Então, se aconteceu com você, como se aconteceu com Kézia, como que aconteceu comigo, você perdeu o peso do parto e você está percebendo que cada dia esse peso vai sendo aumentado, você está tendo dificuldade, é um sinal que teu corpo ele precisa de ajuda, né? é. Senão você entra na estatística, é a maternidade que acaba com o corpo da mulher, não é a Sim, maternidade que acaba com o corpo da sim. mulher, né? O que Já, acaba com o corpo da mulher é a falta de cuidado, de assistência, de informação, né? Quantas de vocês sofrem por não fazer nada nesse momento com o mito que vocês vão acabar com o leite materno, que vocês vão, o leite materno vai sugar sim. e E muitas minha das vezes está produção comendo tá aqui, tá bolacha, ótima. comendo biscoito no lanche, comendo biscoito e está com medo de fazer uma estratégia que na verdade melhora a qualidade do leite materno. Centenas de nutrientes, vários nutrientes, 45 nutrientes, precisa estar no seu leite materno. Então, assim, a partir do momento que você, exemplo, você tem uma alimentação rica em ômega 3, o teu bebê desenvolve muito mais a parte cognitiva. A gente até brinca, né, que o Elisa é uma criança super inteligente, porque a mãe é super nutrida e a mãe é super inteligente também, tá, gente? Sim, sim. Com Então, certeza. assim, é uma criança que você não percebe às vezes, mas o que você está fazendo hoje no teu corpo, no teu aleitamento materno, você está desenvolvendo a parte cognitiva dessa criança. Para essa criança pensar melhor, raciocinar melhor, aprender melhor na escola. Então, às vezes a gente quer ter atitudes tardias que nunca, não é que nunca é tarde, beleza, tudo bem. Mas se você pode agir com precaução, né? Se a gente Sim. consegue agir antes, melhorando isso, né, dando os nutrientes certos, um ômega 3, uma vitamina D. Gente, o que você consome vai para o teu leite materno, o teu filho vai absorver. Se você todos os dias está com o emocional ruim, comendo muito açúcar, comendo muito doce, deixando de se cuidar, deixando de dar os nutrientes, isso é um problema, né? Isso Isso é um é problema. verdade. É, Isso. tem uma pessoa falando aí que estava pensando em parar de amamentar com 6 meses para poder fazer dieta. Por Deus que eu pensei nisso. Eu pensei assim, não, quando eu parar de amamentar, eu faço uma dieta bem restritiva e perco tudo, sabe? Só que E, por que fazer lá na frente algo tão drástico que às vezes você vai engordar depois, ao invés de fazer algo agora e aprender a se alimentar? Porque e, esse é o ponto. Para mim, esse que é o ponto. É aprender a comer. Para você ter liberdade de chegar em um restaurante e saber montar um prato. Hoje eu sei montar um prato num restaurante. Ou, inclusive, hoje eu almocei em um restaurante. Eu não almocei em casa. Porque estava na correria aqui, eu falei, bora ali almoçar. E e aí eu sabe, fui almoçar. E eu fiz a montagem do prato da forma como foi ensinado. Inclusive, até falei com meu esposo, você viu como eu montei o prato bonitinho? e isso é bem legal. E assim, o que a mãe falou, né, mãe? Eu entendo porque muitas pessoas pensam assim de fazer uma dieta restritiva no futuro. Mas olha o que teu filho perde. Tem várias. Eu entendo que a alimentação restritiva, né? Quanto mais restritiva, mais fácil. Eu vou falar do ômega 3 para vocês, eu vou dar dica para vocês. Mais fácil de você engordar depois. Porque o que acontece? Quando
você restringe muito suas calorias, o que que acontece com o corpo da mulher, o corpo da pessoa? Se você faz um déficit calórico muito grande, você para de comer, você começa a passar fome, o seu metabolismo também ele desacelera. Por quê? Ele entende que você precisa estar viva, sobreviver, ter nutrientes, ter energia. Então, ele baixa o seu metabolismo, ou seja, baixa o seu gasto de energia, para poder te deixar bem com aquela caloria pouca. Você comia 3.000 calorias, do nada você fala, não vou fazer uma dieta, eu só vou comer franguinho grelhado com salada crua. Aí você faz aquilo ali 2 semanas, um período. Ninguém, gente, suporta viver assim. Ninguém suporta. Aí passou 15 dias naquela restrição toda. Daqui a pouco você pega e fala assim: ah, ninguém aguenta isso mais, não. Esse negócio de nutricionista é coisa de gente doida. Tem que passar fome, tem que comer pouco. E não é assim que emagrece. Só que você faz da sua cabeça e faz isso. Aí o que, que vai acontecer? 15 dias, uma semana depois, um mês, vamos dizer que a pessoa seja super disciplinada. Ela fez durante um mês. Ela volta a comer tudo de novo. Quando ela volta a comer tudo de novo, só que o gasto dela, ou seja, o metabolismo dela, já Já não é não. mais o mesmo. Ele desacelerou. Então é por isso que essa pessoa, ela engorda até mais. Por isso que a pessoa, ela fica no efeito sanfona. Ela vai e perde 3 quilos na dieta restrita, daqui a pouco ela engorda 4, 5. Aí ela vai e se sente incapaz. Aí ela vai e pensa assim, não, mas agora é final de ano, eu preciso emagrecer. Faz de novo. Aí ela começa a reduzir caloria, não perde nem mais 3, perde 2 só. Porque o corpo dela já começou a entrar em defesa. Ela tá maltratando o corpo dela. Verdade. Maltrata. E isso, gente, é insustentável. Insustentável. Outro ponto negativo: teu filho vai começar a comer com 6 meses de idade. Se você não sabe comer, você não sabe alimentar seu filho. Eita, acordou. Acordou? Vai dar um abraço nele, vai Acordou. dar um beijo nele, Eu vai vou dar um monte lá. de amor pra ele. Sua participação foi maravilhosa. Gente, eu vou mostrar pra vocês depois, tá? O antes e depois dessa moça. Ela tá super de parabéns. E eu fico muito feliz com a Obrigada, sua Ro. participação com seu filho. Continua se cuidando, né? Continua amamentando e fazendo uma alimentação de qualidade pra vocês. E viu? Vai, Ó, vai lá só ver ele, falando, vai. não precisa comer menos, não, viu? Que a mulher perguntou aí Oi? se pode comer menos É cada amamentando. Não pratão. precisa, não precisa. É pratão. É pratão mesmo. A gente vai ter a oportunidade de Acho que conversar ele se depois. acalmou aqui, Ro. Ah, Tá com o você pai. acalmou? Foi. Vou ficar mais um pouquinho. E eu queria falar agora, gente, sobre o exercício físico, né? Que é algo muito importante. Porque, assim, eu sempre digo pra vocês que muitas, né, às vezes não conseguem fazer, né, a questão do exercício físico. Ó, a Saulo entrou aqui na nossa live. Não consegue fazer, tudo bem que você não faça, que você não faça naquele período. Mas quando a gente consegue, às vezes, desinflamar o corpo, fazer com que o corpo funcione melhor, a própria Kézia, ela é testemunha. Às vezes você se sente incapaz de ir até uma academia, se sente incapaz de fazer um exercício porque você não tem energia, porque você está cansada, porque você está com vergonha do seu corpo, você imagina o que, que as pessoas vão te ver com a roupa colada. Então você acha que aquele ambiente não é para você. Verdade. Mas a partir do momento que você começa, né, que você emagrece, que você perde esse peso inicial, que você começa a se sentir bonita. A mãe falou aqui na quarta-feira, quando ela veio para entrevista, que é, né, para o nosso bate-papo, ela falou assim: Carol, meu corpo pedia, meu corpo pedia. E ela é esposa também de um personal. E ela Nossa, falou que mesmo fazendo exercício, ela não conseguia emagrecer de jeito nenhum. Ela tinha feito todas as dietas. E ela falou assim, foi parecia uma mágica, porque o meu corpo desinflamou e meu corpo pedia. Eu tinha energia para me movimentar, sim, sim, né? também. Aconteceu mesmo E comigo. esse foi o exemplo da Kézia. Ela não fez. Depois, quando ela fez, o esposo dela veio para ajudar ela bastante. Gente, ela tá toda bolinha. O bumbum dela tá a coisa mais linda do mundo. Ela mandou as fotos. Então, quando a gente consegue somar os dois, o corpo pedindo, o seu corpo necessitando, gastando energia, tendo disposição, tudo vai fluir. Então, fazer a dieta restrita, além de tudo, nunca vai te dar energia para poder fazer exercício físico. Verdade. E Tem no fundo, a gente fala que não gosta, mas é porque a gente não se sente confortável naquele ambiente. E lá no futuro, o teu corpo vai pedir. Porque você emagrece. Mas quem é que vai deixar com tônus, com desenho, né? Com tudo isso? Droll. E ainda mais quando, tipo, você já frequentava aquele ambiente com um corpo bom, um corpo legal, meu corpo tava bonito. E Uhum. aí você voltar para o mesmo ambiente, gordinha, sabe? Você fica um pouco constrangida. Eu acho que todas as mulheres passam por isso. Quem engorda depois, né? Quem emagrece, não, ótimo. Mas quem acaba engordando depois, fica constrangida realmente de ir na academia.
Isso aí é fato. Ficam. Eu fiquei com vergonha no primeiro dia que eu fui. Fiquei assim, meu Deus, tá todo mundo me olhando. Mentira, ninguém tá olhando nada. Ninguém dá. A gente fica. Eu lembro que eu comecei a usar roupa comprida do meu esposo. Eu Também. lembro que eu comecei a fazer exercício em casa, porque uma das formas é começar a fazer em casa antes de se expor numa academia. E assim, e o que que isso gera? Esse sentimento da gente não estar confortável com a gente, de não ir na academia, de não aparecer na foto, né? De não aparecer numa foto, se esconder às vezes atrás do esposo, não querer namorar porque a gente se sente mal e desconfortável com o nosso corpo. Isso vai fazer com que a gente queira vários alimentos como conforto de sentimento. Por isso que eu falei, o alimento ele vai vir como conforto da alma. Então, muitas das vezes você tá ali estressada, você tá ali nervosa. Vocês acham que vocês vão querer comer uma salada? Vocês acham que vocês vão querer comer Ninguém quer, gente. Você vai lá no momento de estresse e de raiva e fala assim, meu Deus do céu, socorro, me dá um sorvete aqui, me dá uma torta. Porque É um isso açaí. aqui, um açaí. Né? Teve um dia desse que ela falou comigo, gente. Ela falou assim, cara, hoje tá um dia bem difícil, o que é que eu faço? Eu tô com vontade de tomar um açaí. A gente tem esse bate-papo também, tá? Lá no nosso programa. Eu tô com vontade de tomar um açaí com um monte de guloseima. Aí eu respondi pra ela, só que ela já tem outra mentalidade. Aí eu respondi pra ela: se você. Não tem problema você tomar seu açaí com um monte de guloseima. Não fez o que eu te respondi? Não tem problema, não é problema nenhum. Agora, se você tomar esse açaí com um monte de guloseima, você vai se sentir depois melhor ou pior? Aí ela me respondeu. Aí eu saí com Elias, a gente foi fazer um passeio. Olha que pôr do sol lindo. Pronto, me estressou. Então, gente, a mente muda. E o que eu digo? Eu também gosto de um açaí com um monte de guloseima. Mas qual é o problema do açaí com um monte de guloseima quando a gente quer colocar ele para tapar emoções? O que não é É. comida, não cura com comida. Né? Não tem coisa mais gostosa do que você sair para tomar um açaí com um monte de guloseimas em paz, com seu marido, com Sim, suas amigas, e você sim. bate papo, e você dá risada, e você come um monte de besteira. É maravilhoso. Mas qual é o problema? A gente está fazendo isso constantemente para tapar emoções, para tapar a vergonha do corpo, para tapar a vergonha do marido, para tapar coisas que a comida não vai preencher. Só Não é vai verdade? piorar. Só vai piorar, porque Mais depois estresse. no outro dia você vai se sentir mais inchada, mais retida, mais gordinha. Tentar usar, voltar a usar uma calça jeans e não conseguir. Então, é o que eu digo. Hoje o tema da nossa live é justamente como conseguir emagrecer sem rede de apoio, né, sem suporte. E hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês práticas no final da live. Vou falar até como fazer comida, de uma forma que simplifique a vida de vocês. Mas o que eu sempre gosto de fazer é essa parte também emocional. Essa parte que realmente é o primeiro passo para mim de tudo. Porque senão não adianta. É só mais uma tentativa. Se eu te falar como você vai fazer sua comida amanhã, você vai fazer amanhã e depois você não faz mais. Porque a chave, ela precisa virar dentro de vocês. Na mente. Né, a mente, ela precisa virar dentro de vocês. Vocês precisam entender que vocês são capazes de conseguir emagrecer. Precisa entender que tem um método. Precisa entender que precisa desinflamar esse corpo. Que se afogar na comida e no doce todos os dias só te deixa longe do que você deseja e merece. Então, gente, muitas das vezes, como eu falei, né, que eu falando naquela hora, assim, é o seguinte, muitas das vezes a gente se sente, a gente fala que a gente não tem tempo, sim, a vida da mãe de bebê é difícil, é complicada, é dolorosa muitas das vezes é exaustão, noite sem dormir, mas a gente, mesmo nesse cenário, a gente consegue, Consegue. consegue. Então, é você que faz sua refeição de casa, como é que é? Me Sim, fala. não tenho babá, não tenho ninguém trabalhando aqui em casa. Não tem. Meu esposo trabalha o dia todo. Chega aqui no meio-dia às vezes. Tem dia que ele trabalha realmente o Imagina, período todo. imagina. E aí eu vou buscando estratégias para conseguir fazer a comida e comer. Já como às vezes com o bebê no colo, mas é o que a gente pode fazer, né? Teve um dia que eu recebi, gente, um direct, né, uma mensagem aqui no Instagram, quando eu falei que era possível emagrecer, independente se você tem rede de apoio ou não. Teve uma mãe que me respondeu, eu lembro até hoje, assim como ela falou. Ela falou assim: olha, você está falando isso porque você não sabe da minha realidade. Porque na hora do desespero é a bolacha que salva. Aí na mesma hora eu pensei, eu falei, essa bolacha, ela tá salvando as emoções dela. Os É verdade. sentimentos, a tristeza, ela não tá salvando porque ela não tem tempo. Porque a mesma pessoa que tem tempo para comer uma bolacha, ela tem Come tempo a para ir num fruta. cesto de fruta e comer uma fruta, né?
como eu ia falando para vocês, essa mesma pessoa pode fazer um pote de castanha delicioso com umas passas, um monte de coisa e chegar e comer. Né? A mãe tá falando assim, meu problema é à tarde, porque eu tenho vontade. Isso é uma descompensação, mãe, que a gente vai falar lá na semana de emagrecimento, é hormonal, tá? Quando chega no meio da tarde, a gente tem uma queda de alguns hormônios, principalmente o GABA, ele começa a querer entrar, ele começa a subir e um hormônio aqui da excitação, ele começa a descer. Então, esse corpo, ele começa a entrar em descompensação. Então, nesse momento, a gente tem algumas estratégias alimentares de comer algumas coisas que levantam o quê? Triptofano, que eu mandei a fórmula para Kézia hoje. Foi. Então, assim, tem como resolver tudo. Mas como é que eu resolvo isso de melhor forma possível? No intestino. O intestino, ele é o responsável por produzir a serotonina, que é o hormônio do prazer, da alegria e da felicidade. Então, se eu regulo o teu intestino, eu regulo o teu corpo para fazer com que a ansiedade vá embora, para fazer com que o corpo comece a produzir neurotransmissores da alegria, da felicidade, do prazer. E a alimentação anti-inflamatória, a alimentação que eu chamo de anti-inflamatória e anti-ansiedade, ela é uma alimentação que controla a vontade de comer doce. Então, eu dei para vocês na live do doce aqui, eu até falei, gente, é um paliativo. A estratégia do própolis, do vinagre, é excepcional. Mas é o que é o paliativo? Ele vai resolver por alguns dias. Mas ele não vai resolver a causa do problema. A causa do problema, muitas das vezes, é intestinal e mental. Então a gente faz esse casamento e tem como resolver. Então, quando a gente diz assim, o meu problema é o doce, seu problema não é o doce. Seu problema é seu corpo desregulado que está te fazendo comer muito doce. E qual é o problema? Quanto mais doce eu como, quanto mais doce meu corpo pede. Porque doce vicia. Se eu todos os dias colocar no meu corpo doce, como eu coloco, todo dia depois do almoço eu como chocolate. E todo dia depois do almoço meu corpo pede chocolate, eu vou lá e como. Verdade. Mas sabe por que eu não engordo todo dia comendo chocolate? Porque eu tô desinflamada. Então, um chocolate depois do almoço não vai fazer diferença. Mas mesmo assim, ele tem um vício já, porque ele já sabe que todo dia ali depois do almoço eu digo que é meu momento de prazer. Eu tomo meu cafezinho com chocolate. Eu amo e eu não quero tirar. Entende? Então, ele criou isso aqui, esse vício já. Então, mas ele tem os outros alimentos que fazem com que eu não engorde mesmo comendo chocolate todos os dias, né? É fazer o certo, começar certo, né? Quando a gente começa certo, a gente consegue manter o resultado por um bom tempo. Que foi o que eu tinha feito contigo antes de engravidar, né? Eu tinha preparado tudo e consegui manter o resultado por um bom tempo. Depois veio a gestação e agora vamos retomar de novo. Até porque, quer dizer, eu tocou até um ponto interessante. Ela foi, gente, minha paciente de consultório. E no consultório, ela fazia, como ela falou, ela fazia o que eu pedia, né? Ela fazia o que estava prescrito. Porque a gente não tinha tempo de conversar e ensinar. Era uma hora de consulta. Ela me via na consulta, depois ela voltava, depois de 30 dias. Então, ela fazia o que estava prescrito. Quando ela se viu no pós-parto sozinha, né, digamos assim, ela não tinha uma dieta, ela não tinha um papel, ela não tinha um planejamento, o E não peso tinha nem começou a como subir. fazer aquilo tudo. Não tinha E como não tinha fazer nem aquilo. como fazer. Não. Né? Então, muitas, assim, eu fico muito, assim, feliz e agradeço muito quando eu recebo mensagens de vocês falando que querem fazer uma consulta comigo. E eu digo que eu não atendo mãe de bebê, mas um modelo tradicional de consulta, porque eu não consigo ver eficiência, eu não consigo ver resultados, né? Eu não É consigo ver o difícil. resultado, É porque é difícil. difícil, né? Difícil. E Fazer, pesar alimento com bebê, não tem como. É se tudo, vamos não que tiver aquele alimento ali, você não sabe o que comer. não tem, não tem como. E fora que, como eu falei, né, que ensina a comer, então a gente tem uma certa liberdade também de escolher Sim, alguns alimentos. Coisa que no cardápio, na dieta que é prescrita, só tem aquelas opções já ali, né? Não é uma coisa tão aberta. Tipo, tem situações que você fala, compõe com a fruta, da sua preferência. Só isso já te dá uma liberdade, sabe? Você escolhe mais umas frutas que você gosta dentro de uma lista, né? Lógico. E torna a coisa mais possível, mais sabe? Uma coisa funcional. que eu faço aqui em casa é eu dou a mamada da manhã para ele e ele tá sonolento, ele dorme de novo. Então eu já aproveito e levanto. E vou preparar meu café. É assim que eu consigo. Então, quando a gente tem uma meta, quando a gente coloca algo como prioridade, a gente procura caminhos, a gente busca caminhos. Esse caminho é o que eu busquei. Pode não funcionar para outras pessoas. Mas cada um, se
parar para analisar, consegue identificar um caminho para fazer. E assim, Kézia, eu concordo 100% com o que você falou, 100%. Mas sabe qual é o problema de muita gente? É Hum, porque às vezes ela não veio desse entendimento que você veio. é, Digamos assim, muitas mães estão chegando aqui agora, não sabiam nem que Carol existia, não sabiam nem dessa possibilidade. Então você verdade. fala assim, ela não tem nem como, ela na cabeça dela, ela não tem nem como colocar uma meta. Eu falo assim, como assim? Até ontem eu achei que se eu emagrecesse eu ia perder meu leite. Até ontem eu achei que eu não podia fazer nada por Sim, mim. Até sim. ontem, aí ela fica assim, poxa, né? Então por isso Muita que eu digo, as lives, informação. elas são a live ela vem muito para poder trazer isso para vocês. O evento, gente, ele eu digo assim, isso aqui é só um aquecimento. O evento ele é É, todo desenhado, né, para que realmente consiga muito clarear. bem feito. E assim, eu digo para vocês o seguinte também em relação à falta de tempo. Vamos supor, a gente que não tem tempo, eu ensino para vocês lá também. Exemplo, você vai no açougue, né? Você vai no açougue, se você se sentir capaz. Quando você está se sentindo incapaz, muitas das vezes nem o pijama você tira. Você não vai nem conseguir pedir nada no açougue. Não vai conseguir porque você não vai ter força para dar o primeiro passo. Mas vamos supor que você já mudou a sua mentalidade, você já sabe que você quer emagrecer, você sabe que o M de mãe não precisa diminuir o M de mulher, e agora eu vou tomar a atitude de fazer isso. Como é que eu começo a fazer isso? Vamos supor para facilitar a vida da mãe de bebê. Como é que eu faço isso? Então, exemplo, não tenho tempo para cozinhar, vai me tomar o dia inteiro. Gente, você vai lá e compra dois tipos de proteína diferentes. Você compra um frango e você compra uma carne, tá? E você pede também uns bifezinhos de carne. Pronto, tá ali. No mesmo dia, vamos supor, numa panela, você vai cozinhar ali. Você vai cortar alho, cebola. Eu acho que agora eu vou. Vai. Tudo bem, tudo Vou. bem. Foi maravilhosa a participação dela, não foi, gente? Continua, segue firme, Tchau. você é forte e capaz. Obrigada, Arol. Tchau. Tchau, eu que agradeço.